Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por este lindo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá, que nós possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 40 a 42, que diz assim: Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, hoje em dia valorizamos muito o conforto em nossas vidas. Ninguém quer passar necessidade, ninguém quer sofrer, muito menos nos alegramos nos sofrimentos. Pelo contrário, nós reclamamos muito quando vêm as dificuldades e os sofrimentos sobre nós, não é? Jesus estava no conforto do céu. Lá ele tinha tudo do bom e do melhor porque ele era Deus. Por amor a nós, ele deixou o seu conforto do céu e se humilhou ao ponto de se tornar criatura, que ele mesmo fez. O Deus eterno, imortal, imenso, infinito, por amor ao ser humano pecador, se torna criatura mortal, assumindo a natureza humana. Como pode um Deus tão imenso tornar-se uma criatura tão pequena, frágil e finita? O Evangelho de João, capítulo 1, descreve assim este ato de Jesus. No princípio era o Verbo, e esse Verbo é o Jesus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por amor a você, a mim e a todos os seres humanos pecadores, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou, para nos dar de presente o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Isso tudo é o amor infinito de Deus por você, por mim e por todas as pessoas deste mundo. Por causa da salvação que Cristo nos deu, nós fomos transformados pelo Espírito Santo em cristãos. Como cristãos, nós temos uma nova vida diferente do mundo. Nós não vivemos mais em pecados, mas na luz da salvação pela fé em Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador. E aí temos um problema grave. Por que não vivemos como o mundo vive? Estamos em guerra espiritual com as forças do mal que dominam este mundo. Nesta guerra contra o pecado, o diabo e o inferno, sofremos como cristãos para manter a nossa fé. Os discípulos de Jesus falavam abertamente para todos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. Mas os líderes judeus da sua época mandaram que eles parassem de falar de Jesus para as pessoas. Eles não pararam e foram presos. No texto de hoje, vendo que não poderiam matá-los, eles dão uma surra de chicote
neles e os mando embora. Imagine como ficaram as costas desses homens depois de todas as chicotadas que levaram. E eles mandaram que eles parassem de falar de Jesus, senão seriam mortos. Quando eles saem da presença da liderança dos judeus, sabe o que eles fazem? Diz o texto assim: os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Eles ficaram felizes, não porque estavam com as costas em carne viva e doendo muito por causa das chicotadas, mas porque eles estavam sofrendo por serem cristãos, pela fé em Cristo, porque estavam falando de Jesus. Para eles, estar sofrendo como cristãos era sinal de que eles estavam no caminho certo, que eles estavam fazendo aquilo para o que Deus os chamou e foram salvos. Que visão eles tinham do que é ser cristão no mundo? Cristão, estimado irmão e irmã, não é aquele que vive de acordo com o mundo, de braços dados com o pecado e afastados da presença de Deus, da palavra de Deus, da oração e da igreja. Ser cristão é tomar decisão na vida movida pela fé, de viver segundo a palavra de Deus, de buscar a Cristo em primeiro lugar em sua vida, na meditação da palavra de Deus, na oração e no adorar e servir a Cristo na igreja, e no vivenciar a fé neste mundo, mesmo que tenhamos de enfrentar problemas, dificuldades e aflições. Aliás, Jesus nunca prometeu que nossa vida cristã neste mundo seria fácil e tranquila. No Evangelho de João, Jesus diz que no mundo nós vamos passar por aflições, como ele também passou, porque estamos em guerra contra o mundo. Mas Jesus prometeu que estaremos com ele no céu. Assim como aqueles discípulos, tomemos a decisão de não sermos cristãos apenas de nome, mas de sermos cristãos de fato e de verdade. Coloquemos Cristo como a coisa mais importante em nossas vidas, tão importante que estejamos dispostos a sofrer e até morrer por Cristo. Evitemos todo tipo de pecado, vençamos as tentações e vivamos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Adoremos e sirvamos e proclamemos com ousadia e coragem que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida, somente a salvação pela fé nele. Sejamos fiéis a Cristo durante a nossa vida neste mundo e um dia estaremos com ele lá no céu. Colossenses 2, 6 e 7 diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te agradecemos porque nós fomos amados por Ti, fomos salvos por Cristo e através do Espírito Santo que trabalha em nós, fomos trazidos à fé em Cristo. Que nós possamos vivenciar a nossa fé neste mundo mau e injusto, que nós possamos testemunhar para todos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que nós possamos com a nossa vida honrar, servir a Ti e adorar o Teu santo nome. Que a Tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.